Oi, eu me chamo Giovana Pegoraro Seulin. Eu, com o meu professor Lucas Compazzi Severo, desenvolvemos um circuito de polarização automática baseado em réplica para um amplificador de baixo ruído e ultra baixa tensão para aplicações em IoT. Os assuntos abordados serão introdução, características do LNA, objetivos, calibração automática de tensão, o LNA proposto, seu layout, os resultados simulados pelo método de Monte Carlo e a conclusão desse trabalho. A internet das coisas, a IoT, é um dos tópicos de pesquisa que cresceu muito nos últimos tempos, então tendo a ideia de promover a conexão de objetos físicos com a rede. Mas um dos principais problemas, então, desse conceito de tecnologia está na quantidade de energia consumida pelo circuito, o que afeta diretamente no tempo de vida útil dos dispositivos. Portanto, circuitos com baixo consumo podem também aumentar a vida útil de um dispositivo. Como o transceptor RF costuma ser o bloco que mais consome energia dos dispositivos, a demanda por transceptores de baixa potência vem crescendo bastante. Como eles são um dos maiores consumidores de potência, a ideia é otimizá-los para baixo consumo. Podemos ver na imagem abaixo, então, um conjunto de blocos que formam um receptor típico. Quando a gente estudou como funcionam os receptores, foi visto que o bloco de amplificação de baixo ruído, que é o LNA, é um dos blocos que mais dissipa potência. Ele chega a dissipar até 50% de toda a potência gasta num receptor. Então, pensando nisso, a construção de um bom LNA se tornou o primeiro passo para obter um bom receptor que possua baixa potência, e para isso o nosso grupo de pesquisa tem explorado então a operação em baixa tensão. Nesse slide, nós vemos o LNA de baixa tensão, que nós projetamos na frequência de 2.4 GHz, alimentado com 0,4 volts, com a potência dissipada de 164 microwatts, um ganho de 10,55 dB e uma figura de ruído de 2,78 dB. Para obter o seu máximo ganho, é necessário então que a tensão na saída do LNA seja de VDD sobre 2, porque assim é possível a gente garantir que os transistores estejam operando então na região de saturação, que é onde ocorre que o valor da condutância de saída, o GDS, dos transistores é menor. De acordo com essa equação do ganho mostrada, é possível observarmos que o GDS tem uma relação inversa ao valor do ganho. Portanto, quanto menor o GDS, maior o ganho da LNA. Para garantir essa saída em VDD sobre 2, é necessário fazer com que a queda de tensão VDS de ambos os transistores seja um VDD sobre 2. Para obter, então, essa tensão, foi necessário polarizar o terminal bulk, o substrato do transistor PMOS, para assim conseguir reduzir, então, o seu VT e também para permitir a calibração no nível de tensão CC da saída. Tendo tudo isso em mente, como estamos trabalhando com baixa tensão, nós não temos muita margem para variações no circuito. Então, o objetivo desse trabalho é projetar um circuito de calibração automática de tensão que seja capaz de manter a tensão de saída do LNA estável. E também temos o objetivo de analisar como a estabilidade da tensão de saída irá afetar o ganho de tensão do LNA. A calibração será realizada, então, através do terminal bulk do transistor PMOS. A saída de tensão Vout será comparada com uma tensão de referência em VDD sobre 2, e através dessa diferença entre tensões, o terminal bulk será realimentado em V-control com mais ou menos tensão, sempre buscando com que a saída do LNA fique próxima à tensão de referência, que é o 0,2 volts. Para garantir que alterar a tensão do terminal bulk, sendo ela ajustada entre 0 e VDD, que vai resultar no valor de tensão de saída desejado, a gente pode observar nessa figura que a gente tem um gráfico, então, da tensão do bulk variando entre 0 e VDD e a tensão de saída obtida com essa variação. Nessa figura é possível, então, visualizarmos que existe uma grande faixa de controle de tensão de saída. Para essa calibração, foi utilizado, então, um amplificador de erro, pseudo-diferencial de malha fechada, capaz de operar, então, com baixos níveis de tensão de alimentação. Ele vai possibilitar que a calibração seja feita automaticamente e, assim, manter a tensão de saída do LNA mais estável às variações, como de processo e de temperatura.
O amplificador de erro fará então uma comparação entre a tensão CC, Vout, com o nível de referência setado em 0,2 volts e ajustará a tensão no bulk, V-control, para fazer com que a tensão Vout esteja próxima à tensão de referência 0,2 volts. No entanto, a conexão direta então desse amplificador de erro no terminal de saída do LNA adiciona uma carga capacitiva bem considerável, reduzindo então a sua frequência de operação e também algumas especificações, como ganho. Para contornar esse problema sem a gente ter que aumentar a dissipação de potência, é proposto então nesse trabalho a utilização de uma réplica. A réplica do transistor tem a mesma polarização e as mesmas dimensões do amplificador LNA, mas apenas um múltiplo que é utilizado a fim de economizar energia. Assim, então, o amplificador de erro de malha fechada é usado para ajustar a tensão de saída da réplica para VDD sub 2. Como a tensão V-control da réplica também é aplicada ao amplificador principal, que é o LNA, a tensão de saída do LNA também é controlada sem adicionar nenhuma carga extra. Nesses slides, a gente pode observar, então, todo o circuito LNA, sendo que ali em laranja temos a rede de casamento de impedância, em azul, o circuito LNA, em vermelho, então, a réplica do LNA utilizada, e em verde, o amplificador de erro. Nesse slide, podemos observar o layout do LNA proposto. O circuito completo ocupa uma área de 0,19 milímetros quadrados, e além dos circuitos vistos, esse layout ele conta também com um buffer, que foi utilizado na saída do LNA para permitir a caracterização dos circuitos após a gente fabricar. A partir daqui, vamos agora analisar a tensão de saída e o ganho do circuito pelo método de Monte Carlo, onde foram utilizados 1000 pontos em cada uma das simulações. Nesse slide, podemos observar a saída Vout do LNA, sem a calibração automática de tensão, que pode ser notado que a tensão varia bastante, entre aproximadamente 112 e 300 milivolts. E agora pode ser visto que a tensão do Vout do LNA com a calibração automática de tensão, que está muito mais estável, tendo pouquíssimas variações. Aqui podemos observar o ganho de tensão do LNA sem a calibração automática de tensão. Pode ser notado, então, que o ganho de tensão ele varia bastante, entre aproximadamente 6 e 12,5 dB. E agora, então, com a calibração automática de tensão, podemos notar que o ganho de tensão variou entre 7,5 a 13 dB, o que elevou, então, um pouco os valores possíveis de ganho, porém, ele permaneceu com muita variação. Aqui, então, é possível a gente enxergar de maneira mais ampla os resultados simulados pelo método de Monte Carlo, tendo, então, os valores de médias e o padrão para o circuito com e sem a calibração automática. Podemos observar que as médias dos valores de tensão de saída obtidos, elas não tiveram tanta discrepância, porém, pelo seu desvio padrão, vemos que a variabilidade da saída diminuiu muito, cumprindo com o objetivo desse trabalho. Pode ser visto também um aumento nos valores médios de ganho, mas uma pequena diminuição do desvio padrão para quando a calibração automática é inserida. Quanto à potência dissipada, o seu valor médio ele aumenta, devido à inserção de mais um circuito, e o seu desvio padrão também é levemente reduzido. Então, foi possível a gente concluir que a calibração automática de tensão, ela feita pela compensação, então, de tensão no bulk, ela funciona. Foi diminuída, então, a variação de saída do circuito, deixando ele muito mais estável. E quanto ao ganho de tensão do circuito, o mesmo foi analisado. E como trabalhamos em alta frequência, em 2,4 GHz, percebemos que o mesmo ele não possui melhoras tão discrepantes relacionadas com a variabilidade da tensão do circuito. Se a análise fosse realizada em baixa frequência, seria um pouquinho diferente. Mas foi possível, então, obter melhoras em seu valor médio e para futuros trabalhos, então procurando diminuir também essa variabilidade do ganho de tensão, iremos procurar, então, métodos para reduzir essa variabilidade decorrente. Aqui tem algumas referências utilizadas nos trabalhos dos slides.
E é isso, eu gostaria de agradecer a Unipampa, todos os organizadores do Semicro pela oportunidade e também a Fapergs pelo apoio financeiro.